Olá amigos, olá amigas, sejam muito bem-vindos a mais um Rota Gastronômica. É um enorme prazer novamente estar junto com você, seja pela TV Band ou pela nossa plataforma, o rota79.com. No programa de hoje, Dia Mundial do Chocolate, a gente vai aprender a harmonizar esta iguaria, que é mais do que famosa, é claro, com um bom vinho, no quadro Bem Vinho. No quadro Cardápio de hoje, a gente vai aprender o passo a passo de uma receita muito diferente, bem especial, preparada neste lugar bacana que eu estou hoje, que é o Recanto das Ervas. Vamos conferir também uma matéria bem bacana sobre cutelaria, que é a arte de fabricar instrumentos de corte. E por último, e não menos importante, aprender dicas de alimentação saudável no nosso querido quadro Plante em Casa, que é o que você vai conferir agora. Olá amigos do quadro Plante em Casa, hoje estou aqui com Emory e Vitória. E nós vamos falar hoje sobre um assunto super importante na horta orgânica, que são os adubos orgânicos. Como deixar sua horta exuberante utilizando adubos naturais, adubos orgânicos, que são extremamente importantes. O que nós iremos usar hoje no nosso quadro, na nossa dica de adubo orgânico? Nós iremos utilizar humus de minhoca, uma pequena balança para fazer uma medição correta, tesoura para cortar o barbante somente, uma tela, aquela tela utilizada para acondicionar frutas que a gente compra no mercado, um pequeno pedacinho de madeira, açúcar mascavo, tá? Esse açúcar aqui é açúcar natural também, barbante e um vaso de 20 litros. Tá? Esses são os materiais que nós iremos utilizar hoje para fazer o nosso adubo orgânico. Para a gente ter uma horta exuberante, saudável, bonita e muito produtiva, a gente precisa de diversos fatores, que não somente o adubo orgânico. Emory, o que uma horta orgânica precisa? Ar, água, vida, terra, sol. O que você acha que a gente precisa então da nossa horta para ela ficar cada vez mais exuberante? E um bom adubo orgânico. Para a nossa horta estar cada vez mais saudável e exuberante, a gente precisa realmente desses 5 pontos. Não adianta somente a gente ficar colocando adubo na nossa horta, achando que ela vai ficar uma horta saudável, bonita, se você não tomar cuidado com esses diversos elementos. Na dica passada nós falamos sobre o ar, o tamanho, você fazer uma descompactação de pelo menos 25 centímetros do solo. No caso da água, a água também é um aspecto extremamente importante quando você quer ter sua horta em casa. Tanto a falta de água quanto o excesso de água são prejudiciais na sua horta. Outro aspecto importante, pessoal, para vocês notarem no quintal de vocês é quanto ao sol. As plantas, geralmente as hortaliças, elas precisam de pelo menos 5 horas de sol por dia. Aqui nós entramos na parte mais interessante, que inclusive condiz com o adubo orgânico. A vida. Uma horta orgânica, ela é rica em vida, em micro-organismos, fungo, bactérias, insetos, tudo bem, que ajudam no processo de preparo da matéria orgânica em sais minerais que vão ser consumidos pelas suas plantas. E quanto à terra, muitas vezes é preferível que você use uma terra estéril, aquela terra vermelha, dependendo do solo que você está, e a partir dali você cria um novo solo adubado com calcário, corrigindo o pH, do que já pegar um solo muitas vezes com matéria orgânica pronto. Vamos então primeiro separar 1 kg de humus de minhoca. Nós iremos colocar esse humus de minhoca dentro do saquinho de fruta, tudo bem? Que depois ele irá ser utilizado para produzir o nosso adubo orgânico. Vamos agora amarrá-lo com um barbante. Agora nós iremos prender esse saquinho aqui nessa nossa madeirinha
né, que vai ficar então suspensa na água dentro do balde com água e açúcar. O próximo passo é diluir 500 gramas de açúcar mascavo em 10 litros de água dentro do balde, onde esse material, o humus de minhoca, irá ficar imerso nesse líquido, tá, durante 3 dias, para então ocorrer a proliferação de micro-organismos que serão depois utilizados na sua horta, ajudando a favorecer a vida do seu canteiro e, consequentemente, a absorção de nutrientes pelas plantas também. Preparada a solução com 500 gramas de açúcar mascavo em 10 litros de água, nós simplesmente iremos colocar a nossa trouxinha de humus de minhoca dentro desse líquido. Está pronto o nosso adubo orgânico, agora é diluir ele em água e irrigar as plantas e deixá-las felizes, tudo bem? Muito importante para vocês, uma dica fundamental para vocês prestarem atenção. Aqui eu tenho 500 ml, nós iremos diluir em 5 litros de água. Isso quer dizer que a proporção é de 10 para 1 e a frequência que você vai utilizar isso na sua horta. A dica que eu dou para vocês é fazer essa irrigação com adubo orgânico pelo menos uma vez a cada 15 dias nas suas plantas, ok? Tenho certeza que elas irão ficar muito felizes, irão agradecer muito, inclusive por você dar esse alimento a elas, e através do sabor, do tamanho e da exuberância, elas vão conseguir realmente ser plantas saudáveis que vão alimentar a sua família. Nós vamos para o nosso primeiro intervalinho comercial, galera. Não sai daí que o programa de hoje está recheado de coisa boa. Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades. Gráfica Alvorada, 3316-5500. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Nas mãos de quem pode. Ronaldos Cabeleireiros. Hoje em dia, como a gente vive num mundo que a gente está sempre acelerado, então você às vezes não tem tempo de comprar um abacaxi, descascar, você compra ele já desidratado, ele mantém, mesmo ele estando dessa forma, mas ele mantém todos os princípios ativos da fruta e tem muita vitamina. Temos aqui também o damasco, que é uma fruta que é importada, essa vem da Síria, mas ela contém todos os seus também, os seus benefícios dela, mesmo ela estando desidratada. O campeão mesmo de venda é a goji berry. É uma fruta asiática que ela contém muita vitamina C. Ela é desidratada, você pode consumir da forma que está, você pode hidratar ela na água, tomar ela no iogurte, na granola, numa salada. Ela contém, segundo todos os estudos que já foram feitos, mais de 50 vezes do que a acerola em vitamina C. Com o aumento da correria no dia a dia, a tendência é ficarmos cada vez mais sedentários. E para o corpo não sofrer tanto esse desgaste, a introdução de alimentos integrais é a melhor pedida. E para quem pensa que comer de forma saudável é sinônimo de aumentar os gastos, está muito enganado. Mudar rotinas é o primeiro passo para uma reeducação alimentar. A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades. Gráfica Alvorada, 3316-5500. O
Rota Gastronômica está de volta e eu tenho uma pergunta. Você tem preguiça de preparar aquela saladinha durante o inverno? Que tal driblar essa má vontade e aprender uma receita bem simples, bem rápida, para não excluir o verde do seu prato? Hoje o prato do dia vai ser uma salada rústica, tá? A salada rústica, normalmente quem tem uma hortinha em casa pode pegar todos os produtos que tem na sua horta, tá? Então a gente vai começar com um alface. O alface você pode higienizar normalmente, tá? Aí você pode, tipo assim, rasgar ela assim, grosseiramente, não precisa necessariamente usar uma faca. Você pode ser com a mão mesmo, tá? Você pica ela, tá? Aí eu tenho também o alface, essa aqui é a crespa. Essa daqui é uma folha de capuchinha, tá? É uma folha comestível. Ela tem um pouquinho do sabor do agrião, tá? Aí você pode picar ela também grosseiramente, tá? Aí a gente vai picar também, seria o alface roxo. Aí essa daqui, a gente conhece ela como azedinha. Você também pode acrescentar na sua salada rústica, tá? Eu tenho também a hortelã, que você pode pegar algumas folhinhas e acrescentar também. Eu também tenho, seria a folha de beterraba, que normalmente as pessoas não costumam usar a folha. Aqui nós utilizamos, tá? Salsinha, se você quiser, também pode acrescentar também na saladinha. E para finalizar o prato, a gente acrescenta um pouquinho de broto de alfafa. Agora a gente vai fazer um molho. O molho seria abacate e a laranja champanhe com o limão Tahiti, tá? Aí você pega um pedaço de abacate. Aí com garfo mesmo você pode dar uma amassada nela, tá? Aí você acrescenta, eu já deixei espremido, seria a laranja champanhe com o limão Tahiti. Aí você acrescenta com abacate, tá? Aí você dá uma misturadinha. Um pouquinho de sal aromatizado. Um pouquinho de noz moscada. E um fiozinho de azeite. Aí é só misturar. Você mistura bem, tá? Ele vai ficar um pouquinho grosso. Aí depende do gosto da pessoa. Tem gente que gosta do molho mais grosso e tem gente que gosta de um molho mais ralo. Aí você pode acrescentar mais o suco de limão com a laranja champanhe, tá? Aí depois é só com uma colher, ou você pode jogar em cima, ou na hora que você for comer, você vai acrescentando, tá? Então essa aqui é a nossa dica de uma saladinha rústica saudável, né? Normalmente no inverno as pessoas não costumam consumir muita salada. Essa aqui é uma dica nossa. Como é rica a nossa gastronomia, né, pessoal? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, são conhecidas apenas 4% das quase 300 mil espécies comestíveis em todo o mundo. E nós vamos agora para mais um intervalinho comercial. Não troque de canal, que o Rota Gastronômica volta já. Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades.
Gráfica Alvorada, 3316-5500. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Nas mãos de quem pode. Ronaldos Cabeleireiros. Hoje em dia, como a gente vive num mundo que a gente está sempre acelerado, então você às vezes não tem tempo de comprar um abacaxi, descascar, você compra ele já desidratado, ele mantém, mesmo ele estando dessa forma, mas ele mantém todos os princípios ativos da fruta e tem muita vitamina. Temos aqui também o damasco, que é uma fruta que é importada, essa vem da Síria, mas ela contém todos os seus também, os seus benefícios dela, mesmo ela estando desidratada. O campeão mesmo de venda é a goji berry. É uma fruta asiática que ela contém muita vitamina C. Ela é desidratada, você pode consumir da forma que está, você pode hidratar ela na água, tomar ela no iogurte, na granola, numa salada. Ela contém, segundo todos os estudos que já foram feitos, mais de 50 vezes do que a acerola em vitamina C. Com o aumento da correria no dia a dia, a tendência é ficarmos cada vez mais sedentários. E para o corpo não sofrer tanto esse desgaste, a introdução de alimentos integrais é a melhor pedida. E para quem pensa que comer de forma saudável é sinônimo de aumentar os gastos, está muito enganado. Mudar rotinas é o primeiro passo para uma reeducação alimentar. A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades. Gráfica Alvorada, 3316-5500. Hoje é o Dia Mundial, talvez, da iguaria mais famosa do mundo. E o quadro Bem-Vinho vai agora fazer a harmonização desta sobremesa chamada chocolate. Olá pessoal, é um prazer ter vocês aqui para falar um pouquinho de vinho. Esse é o quadro Bem-Vinho, onde falamos de vinho e gastronomia. E hoje uma data muito especial, 7/7, Dia Mundial do Chocolate. Uma iguaria degustada no mundo inteiro e no Brasil também não é diferente. E muitos me perguntam, vinho e chocolate, há um casamento, há uma harmonização? E eu digo que sim, vinho e chocolate têm uma harmonização sim. Apesar do chocolate ser um alimento um pouco forte e gorduroso, de difícil harmonização, mas alguns rótulos de vinhos, como vinhos mais fortificados, vinhos licorosos, dá sim para se harmonizar. Uma das harmonizações mais interessantes que nós temos é o chocolate amargo. Amargo com 70% acima de cacau com um vinho do Porto. E um dos vinhos que eu vou indicar é um Porto da vinícola Churchill's. Como eu disse, chocolate amargo de 70% acima de cacau com o vinho do Porto Churchill's é uma combinação bem perfeita. Muito em função do amargor do chocolate e a gordura dele, como a doçura e a astringência que nós temos no vinho do Porto, principalmente da vinícola Churchill's. Um outro chocolate muito degustado aqui no nosso país é o chocolate meio amargo, aquele com cerca de 40% de cacau. E aí também temos um vinho apropriado para poder degustar com ele, harmonizar, que é o vinho Filari da San Marzano. Filari é um vinho produzido 100% com a uva Primitivo de Manduria. É um vinho italiano que está no sul da Itália, na região da Puglia, onde tem uma maturação bem plena das videiras, trazendo um adocicado no final do paladar, onde combina muito bem com um chocolate meio amargo.
E a outra dica é para quem gosta de chocolate recheado. Uma trufa, por exemplo, recheada de morango, de cereja, dá sim também para harmonizar com o vinho. E a dica de hoje para degustar com uma trufa recheada é um espumante que eu selecionei, nacional inclusive, chamado Vitória Gaise. Vitória Gaise é um espumante produzido aqui no Brasil, na região de Pinto Bandeira, no Rio Grande do Sul. Ele é produzido 100% da uva Pinot Noir. Ele é um espumante rosé com notas de cereja e de morango. Pessoal, essas foram as dicas de hoje do quadro Bem Vinho e até o próximo programa. E vamos mudar um pouquinho agora do vinho para a água. Vamos falar um pouquinho mais sobre o preparo de uma receita que nós brasileiros gostamos muito de apreciar. A arte do churrasco começa muito antes de acender a churrasqueira. E o nome dessa arte é cutelaria. Não é só com carne, sal grosso e uma grelha que se faz um bom churrasco. A faca usada em cada momento pode ser muito mais importante do que você imagina. É claro que você vai me dizer que o churrasqueiro usa somente uma faca durante todo o churrasco. Afinal, o que importa é a carne, não é mesmo? Só que não. A boa notícia é que não precisa de muito. Para você fazer um churrasco individualmente, algumas pessoas em casa, você pode usar uma faca de churrasco normal. Mas se você vai fazer um churrasco já com uma quantidade maior de carne, uma quantidade maior de detalhes nela, e você precisa fazer a limpeza da carne, você vai fazer uma guarnição, você precisa fatiar ela ou fracionar ela em peças maiores, o ideal é você ter 3 a 4 facas. Então, para você fazer um desempenho bom nisso daí, você teria uma faca pequena, que seria uma faca de descascar. Você vai descascar um legume, algumas peças assim. Uma faca de desossa ou de limpeza, que seria a faca que você vai fazer o toalete da carne, tirar gordura, nervo, limpar elas, tirar um ossinho, alguma coisa assim. E uma faca para os cortes, que seria uma faca de tamanho médio, uma faca como essa aqui de tamanho médio, ou uma faca de corte em tábuas, que com isso aqui você praticamente faz 90% das operações que você tem em churrasco. Qualquer coisa a mais disso aqui é especialização. Outro tipo bem comum de facas é a serrilhada. Mas não é a ferramenta apropriada para churrasco. Ela é mais prática para algumas pessoas porque ela não requer manutenção. As facas de fio precisam de manutenção, então periodicamente você tem que estar afiando, passando uma chaira ou passando na pedra. Só que a eficiência de uma faca de fio é infinitamente maior que uma faca serrilhada. A escolha da faca é importante não só no corte, mas também na estética do seu churrasco. Você vai cortar um pedaço de carne, um contrafilé. Se você pegar uma faca pequenininha, você vai cortar ela. Se você deixa mais feio na estética, então você tem uma dificuldade em deixar uma estética melhor. A padronização dele, às vezes fica um pedaço mais largo, um pedaço mais fino. Tudo isso altera e a gente come principalmente com os olhos. Né? Outro detalhe muito importante é o fio da faca. Nada adianta ter a faca certa se ela estiver cega. Uma faca dura em torno de 120 a 150 cortes, dependendo das operações que você faz. Depois disso, você tem que fazer uma manutenção. Acontece quando você faz algumas operações erradas, como usar tábua de vidro, como usar pedras de mármore, cerâmica, cortar carne na assadeira, isso é raspar no espeto, então tudo isso na grelha, isso tudo danifica o fio. Churrasco é bom, quem me conhece sabe que eu gosto muito, mas hoje eu vou ficar só na saladinha. O Rota Gastronômica vai ficando por aqui. Mande sua sugestão de reportagem, sua crítica, seu elogio no nosso e-mail. Afinal, este programa é feito para você que nos assiste. Um excelente sábado para você, um beijo, um abraço e até semana que vem.
Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades. Gráfica Alvorada, 3316-5500. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Só deixo minha alma, só deixo o coração, só deixo minha alma na mão de quem pode. Nas mãos de quem pode. Ronaldos Cabeleireiros. Hoje em dia, como a gente vive num mundo que a gente está sempre acelerado, então você às vezes não tem tempo de comprar um abacaxi, descascar, você compra ele já desidratado, ele mantém, mesmo ele estando dessa forma, mas ele mantém todos os princípios ativos da fruta e tem muita vitamina. Temos aqui também o damasco, que é uma fruta que é importada, essa vem da Síria, mas ela contém todos os seus também, os seus benefícios dela, mesmo ela estando desidratada. O campeão mesmo de venda é a goji berry. É uma fruta asiática que ela contém muita vitamina C. Ela é desidratada, você pode consumir da forma que está, você pode hidratar ela na água, tomar ela no iogurte, na granola, numa salada. Ela contém, segundo todos os estudos que já foram feitos, mais de 50 vezes do que a acerola em vitamina C. Com o aumento da correria no dia a dia, a tendência é ficarmos cada vez mais sedentários. E para o corpo não sofrer tanto esse desgaste, a introdução de alimentos integrais é a melhor pedida. E para quem pensa que comer de forma saudável é sinônimo de aumentar os gastos, está muito enganado. Mudar rotinas é o primeiro passo para uma reeducação alimentar. A escolha do segmento colchões, enxovais e acessórios, ela partiu de um sonho ainda de menino. O produto que você procura, no nível de conforto que você espera, a loja oferece. Inclusive as marcas que a gente trabalha hoje estão em parceria com os principais fornecedores de matéria-prima do mundo. A Um Quarto acredita muito na democratização do conforto. Desde 1961, os melhores impressos. Grandes e pequenas quantidades. Gráfica Alvorada, 3316-5500. Moderna, rústica, doméstica, industrial, seja qual for a sua cozinha, satisfeito mesmo você vai ficar aqui no Mundo dos Fogões. Fogão semi-industrial 359, já com a mangueira e o regulador. Forno industrial a gás de 950 por 850. Panelas industriais de todos os tamanhos com 20% de desconto. O Mundo dos Fogões é um mundo de produtos e serviços para a sua cozinha. 14 de julho, em frente ao Dom Bosco. 33210761.